Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de ciências nós vamos iniciar o capítulo 4 com o título Plantas para mim e para você. Nós vamos falar da importância das plantas para a vida no planeta Terra. Vamos lá? A abertura do capítulo 4, nós temos um texto. Então vamos ler. Keiko estava de férias no interior e resolveu fazer uma trilha com o pai. Enquanto caminhava, ela estava observando a natureza e algumas cenas lhe chamaram a atenção. Em uma árvore muito próxima, havia um grande número de formigas subindo enquanto carregavam pedaços de folhas. Elas estavam levando essas folhas para um buraco que havia no tronco. Em outra árvore, um pouco mais distante, Keiko viu com os binóculos um passarinho alimentando filhotes que estavam no ninho em um dos galhos mais altos. Caminhando mais um pouco, eles chegaram perto de uma goiabeira. Keiko resolveu pegar uma fruta para comer. Ela puxou uma goiaba e, quando ia dar uma grande mordida, ela reparou que estava faltando um pedaço da fruta. Então ela pensou: acho que cheguei tarde demais para comer essa goiaba. Algum animal já a saboreou antes de mim. Então, na cena, nós podemos observar tudo que está falando aí no texto, As formigas que a Keiko observou carregando folhas, O passarinho alimentando os filhotes no ninho. E a goiaba, que está nas mãos da Keiko já com um pedaço faltando. Então, pessoal, a gente observando essa cena, é uma cena que não se passa na cidade, Ela está no campo. Como o texto fala, ela estava de férias no interior. E ela, com os binóculos, ela e o pai saíram para observar a natureza. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ler. Keiko observou animais em diferentes situações. Como cada um deles usava as plantas da floresta. Então, a gente vai observar agora, como cada um deles estava utilizando as plantas na floresta. Os passarinhos, eles utilizam as plantas, Nesse caso aqui, ele estava utilizando como um local de abrigo. Ele construiu o ninho dele no galho de uma árvore, que é uma planta. Então, ele utiliza a planta como abrigo. Aqui as formigas, elas estão utilizando as plantas para dois objetivos. O primeiro, como alimento, porque elas cortam e carregam as folhinhas, e como abrigo também, porque o buraco delas está no tronco da árvore, como fala aqui no texto, Então, elas estão usando a planta, a árvore, para a finalidade de abrigo e as folhas como alimento, tá? Keiko ia comer aquela goiaba. Cite outros usos que fazemos das plantas. Então, a goiaba é uma planta? É o fruto de uma planta. Então, ela é uma das estruturas de uma planta, Ela é parte de uma planta. Que outro uso a gente faz das plantas sem ser alimentação? Vamos pensar um pouquinho, então. As plantas servem só para nos alimentar? Elas servem também, elas nos dão sombra, nos dão oxigênio para a nossa respiração, Nós podemos, como a gente viu o Abaré explicando também na nossa apostila, fazer uso das plantas para fazermos remédios, chás, Vamos então continuar com o nosso capítulo 4 para a gente descobrir mais o que as plantas oferecem para mim e para você. Vamos lá. A importância das plantas para os seres vivos. Existe uma grande diversidade de plantas e elas estão praticamente em todos os lugares do planeta. Os seres vivos interagem com as plantas de muitas formas. Alguns a usam como alimento, comendo suas folhas, frutos ou raízes. E flores também, gente? Eu já expliquei para vocês isso aí. A alcachofra é uma flor, brócolis é uma flor, a couve-flor também. Então, nós nos alimentamos das partes das plantas. Aqui fala que as plantas estão em praticamente todos os lugares do planeta. Por quê? Tem plantas até no fundo do oceano, São as algas.
e tem plantas nas mais altas montanhas. Então elas estão em praticamente todos os lugares do planeta. Aqui, o beija-flor se alimenta do néctar, que é o açúcar presente nas flores. Então, uma das maneiras da gente utilizar as plantas, né, dos seres vivos utilizarem as plantas, não só os animais como os seres humanos, é na alimentação. Vamos ver de que outra forma nós podemos utilizar as plantas. Muitos morcegos se alimentam de frutas. Então a gente está vendo aí, né, o slide anterior, os beija-flores, eles utilizam uma parte das flores. Os morcegos, por exemplo, e outros animais, vários outros, e nós humanos também, nos alimentamos dos frutos, né? Que é uma das estruturas das plantas. Então tá aí o morcego comendo banana, laranja, ele se alimenta das frutas. Aqui nós estamos vendo, né, que alguns animais dependem das plantas para ter abrigo ou construir casas ou ninhos. O caso dos passarinhos aí, né? Não só passarinhos, tá, gente? Nesse caso, a gente tá vendo aí os passarinhos que costumam construir os ninhos sobre as árvores. Nós temos esquilos, tá? Alguns outros animais, como gambás, também fazem toquinhas, né, nos troncos das árvores. Os macacos passam grande parte do tempo sobre as árvores. Nós vimos que as preguiças também, né? As preguiças não andam no chão, né? Elas vivem a vida toda de galho em galho. Se as plantas são importantes para tantos seres vivos, você consegue imaginar o que aconteceria se as florestas diminuíssem e muitas plantas deixassem de existir? Muitos seres vivos morreriam por falta de alimento e abrigo. Trata-se de um problema muito sério que deve ser evitado a todo custo. Então, mais uma vez, a gente volta a falar aqui, né, sobre o incêndio do Pantanal. A gente vê no jornal e pensa assim, tá tão longe da gente, não é tão grave assim, mas existem tantos animais. Gente, é muito grave. Os animais dependem das plantas, tá? Para sobrevivência, tanto para se alimentar quanto para ter um abrigo, né? Eu comentei com vocês na aula de ontem sobre as onças, né? Na aula de geografia, a gente estava falando sobre as onças e a gente viu que elas queimaram as patas, né? Aquelas duas onças do Pantanal queimaram as patas fugindo do incêndio. E um dos locais onde a onça se abriga é nas árvores, no alto das árvores. Ela consegue subir e dormir nos galhos das árvores. Ou seja, quando essas árvores são queimadas, são derrubadas e o incêndio consome tudo, como está acontecendo agora no Pantanal, esses animais ficam sem abrigo, né? E, consequentemente, eles podem morrer, porque não tem também alimento, né? Então, é um caso muito sério que deve ser observado com muito carinho. Além da importância das plantas para os outros seres vivos, elas são fundamentais para o ser humano. Veja exemplos de usos das plantas por nós. Então, nós falamos dos animais, né, que eles usam como alimento, como abrigo. E agora nós vamos falar dos seres humanos. Os seres humanos utilizam as plantas de diversas maneiras. Então, aqui nós estamos vendo várias plantas, partes das plantas que são consumidas por nós. As plantas são essenciais na alimentação humana. Consumimos as diferentes partes delas e também as utilizamos para produzir outros alimentos, como pães, bolos, etc. Então, o que a gente conversou já, né, nas aulas anteriores de ciências, é que se não houver planta, não há vida no planeta. Primeiro que nós vamos ficar sem oxigênio, que as plantas nos fornecem, né, quando elas realizam a fotossíntese. E segundo, que nós precisamos delas para nos alimentarmos, seja com raízes, como por exemplo cenoura, mandioca, né? Seja com os frutos, maçã, goiaba, laranja, seja com grãos, como milho, feijão, também flores, brócolis, couve-flor, frutas, né? E as folhas, que são as verduras, né? Alface, agrião.
Então, pessoal, quando a gente não consome a parte da planta assim, in natura, como a gente colhe, a gente utiliza essa planta para fazer outros alimentos, como por exemplo o trigo, que é uma planta, é um grão, e a gente precisa dele para poder fazer a farinha de trigo, que está presente em quase tudo, né? No bolo, na coxinha que você come, na massa do pastel, no pão. Então, de qualquer forma, nós vamos consumir partes da planta. E para finalizar, nós usamos também a madeira das plantas para fabricar pisos e móveis. Então são troncos, né, de árvores. E nós usamos também outros tipos de planta para decorar o ambiente, né? São as plantas decorativas, né? Então a gente tem aqui, ó, bancos de madeira, o piso, mesa, né, que são os móveis. E para tudo isso a gente precisa de uma parte da planta que é o tronco das árvores. E também as plantas decorativas, né, que nós temos nos jardins, dentro de casa. E um outro uso é o uso das plantas na produção de remédios, cosméticos como perfume, creme e essência. Gente, a produção de remédio não é só remédio que a gente toma assim comprimido, também tem os chás que funcionam, que resolvem muitas coisas, né? Quando a gente tá com dor de cabeça, cólica, né? Tem os chás quando a gente tá nervoso, vai tomar um chá de camomila. Neném, quando tá com cólica, também toma chá. Então, as plantas, elas estão presentes também na parte da saúde sem ser alimentação, que são os remédios, tá? Os cosméticos também, ó, perfume, creme, essência, tem pomada que é feita de planta, tá? Então, pessoal, é isso aí. As plantas estão presentes na nossa vida mais do que nós podemos imaginar. E sem elas, não há vida no planeta. Então, vamos preservar, vamos cuidar das plantas com muito carinho e pensar que nós dependemos, elas são essenciais na nossa vida. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós iremos para a plataforma e realizar as atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.